boa noite, independente do horário que você estiver nos assistindo. Está entrando no ar o nosso primeiro programa do podcast do Clube Bons Amigos. E hoje, para iniciar esse novo projeto para o ano de 2022, estamos recebendo o pastor Alan, da Associação Mineira Sul. Pastor Alan, é um prazer tê-lo aqui conosco. E se apresente um pouco para nós, fale um pouquinho sobre você. Elvis, é um prazer, o prazer é meu. Brunão, o prazer é meu. Eu acho que vocês estão me usando como cobaia, mas tá tudo certo, eu aceitei, né? Então tá tudo certo. Eu sou pastor em Juiz de Fora, na Associação Mineira Sul. Sou pastor há 9 anos e meio, casado com a Lohana e pai da Vitória. Acho que pelo menos o que importa é isso. Pastor, a gente vai dar início, a gente gostaria de pedir uma oração, que Deus seja o centro da nossa conversa e que Ele se faça presente no nosso meio nesse momento. Ora pra gente. Ora. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de poder testemunhar, Senhor, do quão maravilhoso o Senhor tem sido em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar-nos aqui, agora nesse bate-papo, e todos aqueles que nos ouvem e nos assistem também. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, nós vemos que nos dias atuais, o ministério, em forma geral, não só na Igreja Adventista, mas nas demais denominações, nós vemos que existe a dificuldade do pastor, muitas vezes, em estar atendendo a todos os públicos. E nós vemos que o ministério do pastor, ele não é simplesmente estar na igreja, pregar, ele tem que ter um relacionamento. Existe um teólogo americano, o Joel Bick, que ele diz que ai de mim ser ministro para 700 pessoas na minha congregação e não ministrar para 4 ou 5 pessoas no meu lar. Baseado nessa afirmação, nessa fala dele, fala um pouquinho para a gente de como é o ministério de um pastor, desde seu lar até dentro da igreja. Bom, é legal essa pergunta. O ministério adventista ele é bem diferente do ministério evangélico. O pastor evangélico, ele pode ter uma outra profissão. Raras as igrejas onde o pastor é exclusivo. Mas eu acho que até a questão da exclusividade não é igual à nossa. O pastor adventista, ele é literalmente exclusivo da igreja. Então, a gente assina um termo onde nós não podemos ter nenhum outro tipo de trabalho a não ser a igreja, cuidar da igreja. Então, o trabalho do pastor adventista ele é intenso, porque você vive isso 24 horas. Por exemplo, um médico. O médico é uma profissão assim estressante, dependendo, né, da linha ali do cara, faz umas cirurgias tensas. Mas quando ele chega em casa, ele tira o jaleco dele e ele não é mais um médico, acabou. Final de semana ele faz o que ele quiser, ele não precisa dar satisfação para ninguém. O pastor é pastor 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Já teve ocasião assim de meia-noite, 1 da manhã, 2 horas da manhã. Demais. Pastor, tô precisando aqui, pastor. Não, e os irmãos, assim, os irmãozinhos mais simples, eles veem a figura do pastor como assim, poxa, pastor é a autoridade que eu procuro sempre que eu tiver dificuldade. Então, por exemplo, eu lembro que uma irmã de uma igreja, de um determinado distrito, não vou falar o nome, né? Que eu era pastor, ela me ligou e falou, pastor, o senhor tem que vir aqui em casa agora. Aí você já tá morrendo alguém, né? Aconteceu algum problema na família e tal. Aí o que aconteceu? Ela falou, não, meu vizinho furou um buraco aqui no meu terreno. Falei, irmão, não entendi. É pastor, prefeitura? Ela, não, ele invadiu o terreno aqui de casa, eu quero que o senhor venha aqui brigar com ele. Aí eu falei, não, irmã, como assim? Eu acho que ela não entendeu, né, o que é. Ela, não, o senhor tem que vir aqui porque ele invadiu o meu terreno, não pode. O senhor tem que vir aqui e falar para ele que não pode. Falei, irmã, eu posso ir orar com o seu vizinho, sabe, se aproximar do seu vizinho, mas eu não vou para ir, não. Para fazer isso, não. Falei, liga para um advogado, só conhece algum irmão que é advogado, alguém, né, ele está invadindo sua propriedade, faz um BO, chama a polícia. Não, o senhor é que tem que vir aqui. Então tem disso, ligação a todo tempo. E assim, por exemplo, eu estou de férias.
A igreja nunca vai falar assim, é pastor. Tem jeito. Pastor, você tá de férias, mas prega aí pra gente aí, vai. É isso aí. Mas assim, mas aí, dentro da sua pergunta, né? Eu tô fugindo, tô divagando muito aqui. Ser pastor é um desafio por causa disso. Eu acho que esse é o ponto mais pesado. Porque assim, o pastor tem muitos amigos no distrito. Mas ele não pode ser confidente destes amigos, porque esses amigos são ovelhas dele. Como é que o pastor com dificuldades espirituais iria procurar um irmão da igreja para desabafar? Aquele irmão da igreja ia contar a vida dele, do pastor, para todo mundo da igreja. Então a vida do pastor é uma vida muito solitária, essa é a verdade. Uma vida muito solitária. E a família precisa ser o porto seguro. Hoje, infelizmente, alguns se entregam tanto ao ministério, à igreja, porque é de Deus, não chamar de Deus, e esquece a família, né? Eu acho que a família tem que ser seu porto seguro, a família tem que ser onde você... não que você viva duas vidas, mas na família não precisa ter essa pressão. Na família eu posso errar, sabe? Eu não preciso ser perfeito. A minha esposa pode saber que eu sou ser humano também, Alan, que eu erro, até para que ela possa me ajudar a crescer, né? Você tocou num ponto até interessante. Eu queria assim aprofundar um pouquinho mais sobre esse aspecto da confidencialidade. Essa questão, eu acredito que assim, você é um ser humano, eu sou ser humano, mas ser humano, todos nós somos seres humanos, e às vezes a gente acha que o pastor está num pedestal um pouquinho a mais na santidade, ele é um diferencial, e querendo ou não, a gente acaba enxergando vocês de um pouco diferente de nós. Quando a situação aperta, para onde que a gente vai? Porque, por exemplo, às vezes, é o que você falou, eu vou ligar para o meu pastor e falar, pastor, me ajuda, estou precisando disso, aconteceu isso, o que você pode me fazer para me ajudar? No caso de vocês, vai para outro departamental? Como é que funciona? Então, assim, existe o modelinho que a igreja pintou. Desculpa eu fazer isso daqui, não é ofensivo. É porque não funciona para todo mundo. Eu acho que você se abre com quem você confia. Então, existe uma função dentro da instituição, da igreja, que é o secretário ministerial. Ele é o pastor dos pastores. Então, geralmente, esse pastor está ali para ajudar o pastor, ajudar a família do pastor, em diversas situações. Mas, em 90% dos casos, um pastor vai sempre procurar um outro pastor amigo. Entendeu? Por exemplo, poxa, eu estou com dúvidas, eu estou passando por um problema, eu vou ligar para algum pastor que é meu amigo. Ele entende o que eu vivo, porque ele vive também, ele é um pastor, é um homem de Deus, então geralmente é assim, entendeu? Geralmente você acaba procurando um amigo que seja pastor também, para você conseguir E nesse botar para fora, né? Dentro da igreja, há um apoio psicológico para os pastores, porque há uma pressão, a pressão é muito grande, nós vemos que a pressão é grande, porque querendo ou não, chega um momento, quem é o pastor da igreja tal? É o pastor Alan. Poxa, mas a igreja está agindo dessa forma que o pastor não está vendo nada, e vem aquela pressão em cima do pastor. Há um apoio psicológico por parte da igreja, ou quando há uma pressão dessa, o pastor deve procurar um psicólogo por fora? Como que funciona essa questão? A igreja cuida muito bem dos seus pastores. A igreja adventista, ela pede exclusividade do pastor, mas ao mesmo tempo ela vai cuidar do pastor. Então, assim, nós não temos um funcionário psicólogo dentro da associação para poder buscá-lo, mas o plano de saúde te dá total liberdade e até te incentiva a usar o plano para fazer terapia, ir no psicólogo, sabe? A esposa, às vezes, os filhos também. Existe uma pressão muito grande na família pastoral. A esposa do pastor precisa ser o exemplo de mulher, de cristão. O filho do pastor, nossa, se o filho do pastor for um menininho mais
Mas viraram, ó, o filho do pastor. Então, assim, a igreja cuida, a igreja incentiva, aconselha a buscar, sabe? O pastor ele não vai procurar se ele, né, tiver outras dificuldades que o impeça, mas eu conheço inúmeros colegas que fazem acompanhamento com psicólogo. E nessa questão até você já abordou um pouco em relação à família perfeita. Muitas vezes os membros da igreja, eles olham para o pastor e pensam assim, a família do pastor deve ser aquela família comercial de margarina, tudo perfeito, é tudo bonito, a esposa está ali 100% com o pastor, e não vê que há também crises dentro do casamento do pastor. Às vezes o pastor está atendendo o membro, a esposa fala assim, poxa, mas você não tinha combinado comigo de sair, da gente ter o nosso momento. E muitas vezes há essas crises, essas brigas. Como explicar para os membros e como explicar em casa que eu sou o pastor, eu tenho que atender os meus membros, e como explicar para os membros, olha, eu preciso do meu momento também com a minha família? Bom, você pode explicar sendo transparente. Eu acho que tem que falar. Eu acho que no passado existia até um medo do pastor de falar. Eu acho que hoje não. Acho que hoje, com essa nova geração de pastores, a mentalidade também da igreja mudou muito. Existe uma abertura maior para que o pastor se posicione. Fala, irmão, ó, consigo ir com você até aqui. Mais do que isso, eu começo a prejudicar a minha família. Eu não tenho tempo mais para os meus filhos. Então, hoje está mais fácil. Mas, assim, ainda existe uma cultura de que o pastor que tenta tirar tempo para a família, ele está desfocado, entendeu? Ele está com outras prioridades. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando eu era um pastor aspirante, só explicando aqui, o pastor adventista, ele demora entre 8 a 12 anos para se tornar um pastor. Quase medicina. Para ele se tornar um pastor adventista, é de 8 a 12 anos. Você coloca que ele tem de 4 a 6 anos para poder se formar, para poder adquirir o conhecimento, e depois ele tem mais 4 a 6 anos para mostrar para a igreja que ele realmente tem aptidão para ser pastor. Então, o pastor aspirante, ele não é pastor. Né? Ele é como se fosse um médico, acho que residente, não é? Não sei, ele fica fazendo... Seria como se fosse um obreiro, no caso? Ele já exerce a função. Já está formado na faculdade. Ele já é um líder, mas ele não é pastor. Ele não é pastor, ele é um aspirante a pastor. Estagiário. É o estagiário, é um aspira, né? Só na ordenação que ele é, de fato, pastor adventista. Só na ordenação. Então, quando eu era aspirante, o aspirante, todo final de ano, ele passa por uma avaliação. O ministerial do campo, que é o pastor dos pastores, vai no distrito dele e faz uma avaliação. Acho que na minha última avaliação, uma coisa assim, tinha um irmãozinho lá que ele era meio problemático, assim, sabe? Aquele irmãozinho que gosta de pegar no pé do pastor. E eu chamei minha igreja toda, chamei todo mundo, quem era líder, quem não era, falei, vai todo mundo lá, é bom que venha uma pesquisa honesta, né? Aí fizeram a pesquisa lá, responderam e tudo, e depois o ministerial deu oportunidade para perguntas. E eu no meu segundo ano no distrito. No meu primeiro ano, eu morei numa casa que era da associação. A associação, eu saí de uma cidade, fui para aquela nova cidade, a associação falou, ó, a gente tem uma casa aqui, você vai morar aqui. Falei, tá bom, morei lá. Independente se a casa atendia ou não as necessidades da minha família, é aqui, beleza, vou morar aqui. Quando deu no final do primeiro ano, a associação falou assim, você vai ter que sair da casa, porque agora a gente vai colocar a ADRA lá nessa casa. Então procura uma outra casa agora para você. E a Lohana tinha começado a fazer estágio no colégio adventista. Então a gente tentou procurar uma casa um pouco mais próxima do colégio, para poder facilitar para ela, porque eu estava o dia todo na rua, visitando, atendendo a igreja. E a gente foi para uma casa um pouco mais próxima da igreja, mas ainda dentro do território do meu distrito ainda, né?
Aí o irmãozinho levantou a mão e falou assim, eu queria reclamar aqui com a associação, porque o pastor estava morando aqui perto da gente, agora está morando longe, isso não pode, porque os irmãos querem visitar o pastor e não pode e tal. Só que assim, era longe, fictício, entendeu? Aí o ministerial foi explicar essa situação. Olha, a esposa do pastor está fazendo estágio no colégio, então foi bom para eles estarem lá perto. Aí o pastor falou assim, não, a prioridade do pastor não é a família dele, é a igreja. E eu me lembro disso até hoje. Para muitos irmãos, a prioridade é a igreja e não a família do pastor. E biblicamente isso não está certo. No espírito de profecia isso não está certo, né? Dentro de uma escala de hierarquia de prioridades, Deus, eu vou até ser mais profundo, é assim, ó, Deus é o primeiro, ninguém assume o lugar dele. Se você é casado, o seu cônjuge, depois do seu cônjuge, o seu filho, os seus filhos, e depois a igreja. Se você alterar qualquer uma dessa equação aqui, dá problema. Se você coloca a igreja acima de Deus, deu problema. E se aí você coloca... de fato, a gente vê isso aí acontecendo nas igrejas, alguns Sim. departamentais, alguns pastores, alguns membros da igreja acabam priorizando ou invertendo algumas Vai ordens. dar problema, vai dar problema. E assim, ó, coloca o filho no lugar do marido ou da esposa, vai dar problema. A prioridade é Deus, o esposo, a esposa, filhos, igreja. E eu até lembro de uma breve ilustração que uma vez um filho de um pastor falou assim, papai, vamos mudar para a igreja? Vamos morar lá na igreja? E aí o pai falou, mas por que, meu filho, que nós vamos morar na igreja? Ele, não, porque lá você é totalmente diferente. Lá você é mais carinhoso e aqui em casa não, às vezes você é um pouco mais rude. Então vamos mudar para a igreja? E como administrar isso e mostrar para os filhos que, olha, eu tenho todo o carinho com as minhas ovelhas, mas na hora de falar sério, eu também chamo sério. Eu levo no cantinho ali e falo. Se precisar dar uma disciplina, a gente vai aplicar a disciplina. É a mesma forma como eu ajo em casa, te dou a disciplina também. Como mostrar para uma criança, ainda nova, que ela realmente é amada pelo pai, assim como o pai ama a igreja? Então, isso é difícil. Eu confesso para você que eu ainda não tenho muita experiência de vivência. A minha filha ainda é bebê. Mas assim, para o filho do pastor, esse é o problema. A gente tem muito filho de pastor com problemas, porque ele vê o pai dele na igreja, é sempre atencioso, ele sempre tem tempo para os irmãos precisam dele, ele sai de casa, vai atender. E ele vê sempre esse lado carinhoso do pai em relação à igreja. E em casa o pai briga, o pai coloca de castigo, o pai corrige. E na cabeça da criança, aquele pai lá é melhor do que o que eu tenho. Para mim, pelo menos é o que eu tento e vou tentar fazer conforme a minha filha vai crescendo, é ser sempre transparente e dizer que aquele homem de lá é o mesmo de cá, sabe? E assim, isso aqui, um erro nosso agora, dos pastores. Os próprios pastores, às vezes, ele mesmo veste a roupa de super-herói, de homem infalível. Eu sempre procuro não vestir essa roupa. Essa roupa não me pertence, ela é de Jesus. Jesus é o único perfeito, eu não sou. Então eu deixo isso bem claro para a minha igreja. Não? Igreja, eu não sou perfeito. Eu vou errar, sabe? Eu vou deixar a desejar em alguns momentos, porque eu não sou perfeito. E eu não visto essa roupa. Então eu sempre luto com as igrejas de não vestir essa roupa. A igreja tenta, tem colega que gosta, coloca roupa e tal. Eu procuro não, porque senão até dá parafuso na minha cabeça, sabe? Com certeza. Essa administração do tempo que você falou, como você disse, é dedicação total, é 24 horas. Como é que organiza o tempo para de fato cuidar dessa família, cuidar desse filho, cuidar dessa esposa? Qual é o momento? Em 30 dias do mês, como é que faz? Tem um dia que eu dedico mais. Não tem, só quando eu tiro férias mesmo. Como é que fica lá? Tem duas realidades, a do distrital e a do departamental. Deixa eu apresentar as duas para vocês, já que eu vivi as duas já. O distrital,
a igreja vai falar assim para ele: olha, você tem a sua segunda e você tem as manhãs. Então, o pastor ele tem a segunda-feira, que é dele. Às vezes o irmãozinho não entende, né? Mas é dele para ele ficar com o filho, para ele ficar com a família, até para ele desligar também, sabe? Para ele não pirar. Porque imagina você no trabalho há 24 horas, todo dia da semana, você pira, você tem que pensar em outra coisa, sabe? A aliviar, né? E ele tem as manhãs. As manhãs não é para necessariamente ele ficar de folga. É para ele preparar os sermões, para ele poder estudar, porque ele está sempre ministrando a palavra. Então, quais são os momentos que o pastor para preparar um sermão, uma série evangelística? É pelas manhãs. Então, pelas manhãs ele vai estar em casa. Então, se ele gerenciar bem o tempo, ele vai ter tempo para poder preparar o sermão dele, ficar com o filho, dar atenção para a esposa, entendeu? Geralmente é assim. Isso acontece no dia a dia? Não. Entendeu? Não. Surgiu uma visita, uma construção, alguma coisa, ele vai. Mas ele pode administrar isso. Ele tem autonomia para administrar. Poxa, eu tive que passar a manhã toda lá na reforma da igreja do Jacarandá. Pastor daqui. Passei a manhã inteira lá. Poxa, então à tarde eu vou ficar em casa para eu poder preparar meu sermão, para eu poder... Ele pode ajustar. O pastor departamental, ele não tem um dia de folga. Ele, assim, a folga do pastor é segunda, mas o departamental, segunda está no escritório. Então, por exemplo, no meu caso, 7h30, 5h30 da tarde, 7h30 da manhã, 5h30 da tarde, escritório. Você acorda cedo, 7h30 já está lá na associação, tem o culto, e dali vai para a sala, atendimento, e trabalhando até 5h30. Aí a noite nossa era o que o pastor teria pela manhã. Entendeu? Que aí à noite você se torna pastor de escritório mesmo. Então é no escritório que você atende a igreja, que você atende as necessidades da igreja. À noite você está em casa. E final de semana atendendo os distritos. Então na minha associação, que é geograficamente falando muito grande, geralmente eu viajo já na sexta tarde. Então na sexta tarde eu já viajo, aí vai depender do programa, né? Aí lá a gente procura atender sexta, sábado e domingo. Porque como é longe, eu não sei quando eu vou voltar no distrito. Aqui tudo é perto. Vocês estão aqui numa associação aqui que 1h30 você está em qualquer lugar do campo. Lá 1h30 você nem começou a viajar, entendeu? Lá os distritos são 500, 600 quilômetros da associação. Então para você ir e voltar no distrito você vai rodar 1.000 quilômetros, 1.200 quilômetros, entendeu? Então, eu não sei quando eu vou voltar lá. Então, a gente atende sexta, sábado e domingo. Pode ser que domingo não tenha nada. O pastor fala, domingo não tem o programa que é só sábado mesmo, te libera. Aí, às vezes, a gente ganha alguns domingos, mas não dá para contar com eles, entendeu? E um detalhe que na minha associação a gente faz, que a gente coloca um final de semana para a família, para ficar em Juiz de Fora. Aí eu atendo algum distrito de Juiz de Fora, entendeu? Mas posso ficar com a minha família, não preciso viajar, entendeu? Esse deslocamento acontece você só, ou vai família toda, vai filho, vai papagaio, vai todo mundo? Varia muito, né? Hoje que a Lohana é professora na escola adventista, e à tarde. Então, geralmente ela não vai. Normalmente essas viagens são, por exemplo, demoram dias, somente o final de semana, vai e volta? Bom, no meu caso, também varia. Às vezes, por exemplo, eu vou para fazer uma semana de oração. Então eu vou ficar 10 dias fora de casa. Entendeu? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu acho que existe uma necessidade, pelo menos nós casados, eu penso assim, eu não gosto de ficar longe da minha esposa, ela sabe disso. Nem eu. Ela sabe disso e a gente evita muito ficar longe. Toda vez que a gente vai viajar alguma coisa, ou eu vou, ou ela vem, a gente evita. E eu vejo que muitas das vezes pastores viajam, às vezes para fazer uma semana de oração, às vezes para fazer outras coisas mais, e acaba ficando esse tempo. Pode ser, às vezes, uma brecha que muitas vezes o inimigo está utilizando?
Claro, claro. Porque a gente sabe das histórias de alguns pastores que, querendo ou não, caíram em alguns aspectos relacionados a essa relação de não ter a presença de uma mulher, de não ter a presença da sua Mas, mulher ó, ali. eu não acho, embora eu acho que seja uma dificuldade, Sim. é uma dificuldade, você fala, não, é tranquilo ficar longe. Fala, opa, peraí, como assim é tranquilo? Não é tranquilo. É um preço que a família pastoral paga para poder viver o chamado de Deus. Mas eu acho que a brecha acontece quando o pastor já não é mais esposo quando ele está em casa. Entendeu? Não é quando ele está longe, quando ele está lá dentro. O cara está em casa já não é mais o esposo, ele já não é mais o pai. Ele é ausente mesmo estando presente. Entendeu? Ele está em casa, mas ele é ausente. Ele já não é mais o esposo ali. Aí, quando ele viaja, aí se potencializa. Agora, se o cara é um baita de um esposo, sabe? Um casamento sólido, vai dar saudade. Poxa, estou um final de semana longe, estou uma semana, vai dar saudade. Agora não vai passar na cabeça do camarada, não, vou trair minha mulher, vou. Quando o cara chega a pensar em trair a mulher, é porque o casamento dele já morreu há meses, alguns há anos já, sabe? Então, assim, é um problema. Às vezes está vestido naquela capa de super-homem, de super-herói que está levando o negócio na Ele boa, mantém né? as aparências, E vai mantém as embora. aparências. Eu conheço o caso de pastor que a esposa traiu o cara. Ele foi fazer uma semana de oração e a mulher ficou sozinha, traiu ele, e ele ficou sabendo. Aí depois, né, quando foi, falou, mas o que aconteceu, né? Família perfeita, como assim? A mulher traiu. Assim, não tinham vida sexual há mais de 8 meses. Aí a gente fica Então, quer dizer, imaginando já não tinha mais casamento há como é muito que tempo. prega sobre isso, né? Como é que Entendeu? falar sobre isso, às vezes eu acho que às vezes é até difícil, porque muitas vezes a gente quer falar sobre determinado assunto, pregar sobre determinado exemplo. Como é que eu vou pregar sobre família se a minha família... A gente volta lá naquela pergunta que você iniciou lá, né? Como é que a gente lida com essa situação? E é um problema nisso daí. Eu acho que isso daí é um problema. O pastor vem aqui e fala de culto familiar. Aí o filho dele fala, uai, mas não faz lá em casa? Não, e eu entro até um pouco a mais, porque a orientação, não que não possa, né, o pastor ser solteiro, mas a orientação é que o pastor saiba administrar todos os campos que ele vai ter na igreja. Como que eu, solteiro, vou ser pastor, vou chegar aqui e dar um conselho para um casal que está numa crise conjugal, se eu não passei, digamos, por uma crise? Então, acredito que é por isso que tem a orientação do pastor, ele ser casado para estar no campo, né? E o pastor, no caso de solteiro, ele fica mais na parte administrativa, seria isso? Hoje nem tanto. Eu fui um exemplo disso. Eu fui pastor por 1 ano e meio solteiro. Eu fui pastor da Central de Guarapari, solteiro. E fui pastor do Espaço Novo Tempo 1 ano, solteiro. Mas já namorava e já estava noivo da Lohana já. Guarapari eu só namorava com a Lohana. E era pastor da Central de Guarapari. Uma igreja desse tamanho aqui, 10 igrejas. Aí depois de 6 meses eu noivei com a Lohana e fiquei mais 1 ano noivo. Mas foi uma exceção. Então assim, ó, existem exceções. Mas são exceções que confirmam a regra. A regra é solteiro, vai ser capelão de uma escola, entendeu? Vai cuidar mais de uma área talvez mais evangelística. Agora, ser pastor de igreja em um distrito tem que estar casado, né? E no caso, Alan, essa deveria ter sido até minha primeira pergunta para você, até porque agora como nós voltamos a esse assunto de ser pastor solteiro ou não, o que te levou, quem era o Alan antes do ministério, e o que te levou a cogitar ser pastor, e o que você teve que te confirmou que você realmente queria ser pastor? A história é longa, o nosso podcast aqui tem... Fica à vontade. É assim, ó, o adventismo chegou na minha família
por causa de uma série de conferências feita por um pastor, por uma igreja, na cidade do meu avô, que não tinha, na época não tinha igreja adventista lá. Meu avô se converteu, meu avô, minha avó e uma tia se converteram lá. E a minha mãe foi se converter anos depois, quando eu tinha 7 anos de idade. Então eu conheci a igreja quando eu tinha 7 anos de idade. Eu não gostei da igreja. Desde pequenininho eu tinha uma identificação muito grande com meu pai não era da igreja. Então os meus irmãos amaram a igreja, os meus irmãos iam com a minha mãe para a igreja, meus irmãos cantavam na igreja e eu não gostava da igreja. Eu gostava muito de futebol, o sábado de manhã era o meu dia do futebol. Eu estudava de manhã, então eu ficava assim, nossa, sábado e domingo, acordo cedinho, vou jogar bola. Aí minha mãe virou adventista e falou, não, agora você não joga mais bola no sábado. Aquilo pra mim era a morte, cara. Nossa, mas como assim? Logo o futebol. Então eu odiei a igreja, mas aí quando eu fiz 10 anos, eu amei os desbravadores. Amei, mato, acampamento, amei os desbravadores. Mas odiava a igreja. E eu me batizei com 12 anos de idade por causa do clube de desbravadores, batismo da primavera, batizei com uniforme e tal. Eu sempre fui muito conhecedor da Bíblia. A minha mãe levava a gente num pequeno grupo que era dirigido por 2 anciãos da igreja. E um desses anciãos era diretor do clube de desbravadores. Então eu também tinha uma identificação e eu ia. E a gente frequentou esse pequeno grupo, eu acho que uns 3 anos, assim. E o pequeno grupo não era esse relacional, não. Era estudo bíblico, era classe bíblica e era do Apocalipse. Então eu tinha muito conhecimento já, sabe? Gostava de questionar, de perguntar, mas eu não gostava da igreja. Aí vem o plano de Deus nessa história. Eu não gostava da igreja, os meus irmãos todos gostavam. Eu tenho 3 irmãos, eu sou o segundo. Então eu tenho uma irmã mais velha, vem eu, depois vem mais um casalzinho, uma irmã e um irmão. Um dia meu irmãozinho caçula falou assim, mãe, quando eu crescer eu vou ser pastor. Isso era um sábado, lembro até hoje desse dia. Aí minha mãe deu aquele sorrisão, é mesmo, filho, você vai ser pastor? Eu vou ser pastor. Aí minha mãe falou assim, e você, Alan? Eu olhei e falei, é a última coisa que eu vou ser na minha Jogador vida. de futebol. Eu vou ser pastor, o que eu vou querer ser pastor? Você é louca. Só que assim, resumindo a história, com 9 anos de idade eu descobri que eu tinha um problema na visão. Era uma doença crônica, não tinha cura para medicina. A minha mãe da igreja, a minha mãe fez um pacto com Deus, orou muito, e de uma doença que não tinha cura para medicina, Deus me curou. Nesse processo, que foi mais ou menos 1 ano e meio, da descoberta da doença até a cura, e a doença ia me deixar cego. Ela não tinha cura e eu ficaria cego. Nesse processo em que a minha mãe orava por mim, o compromisso dela foi o seguinte, o meu filho não é mais meu, Senhor, o meu filho é seu, e eu estou entregando o meu filho para você. Você vai fazer o que você quiser com ele. A minha parte vai ser, aí ela se programou lá, vai ser orar, vai ser, né? Então, de 10 para 11 anos, a minha mãe me entregou para Deus dessa maneira. Eu não queria saber de Deus. Me batizei aos 12 por causa dos desbravadores, exclusivamente por causa dos desbravadores. Dos meus 14 para os meus 15 anos, eu passei a época mais rebelde, não, dos 13 para os 14 e meio, a época mais rebelde, porque a minha mãe sempre foi professora na escola que eu estudava. Até o ensino fundamental. Quando eu saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio, eu mudei de escola. Aí eu falei, tô livre. Porque na antiga escola a diretora me conhecia, todas as professoras me conheciam, porque eu era o filho da professora Fátima. Na outra escola ninguém me conhecia e eu pulava muro da escola, matava aula na rua. Foi o pior ano assim da minha vida de rebeldia. Só que no final daquele ano eu reprovei, no primeiro ano do ensino médio, eu reprovei. Fui para as férias, me achando o meninão revoltado, né, o meninão? E tinha um irmão da igreja que estava fazendo uma semana de oração na igrejinha da minha avó, igrejinha bem pequenininha. E ele fez muita amizade comigo no sábado.
Ele estava dormindo ali na casa da minha avó e ele foi muito simpático. Sentou comigo à tarde, batemos um papo assim. E eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, desde pequeno. E ele falou assim, poxa, Alan, eu estou aqui fazendo uma semana de oração. Por que você não vai na semana? Eu hoje tenho para mim que aquilo foi armado entre a minha avó e a minha mãe. Sabe? Aí ele, não, vamos na semana tal. E eu fiquei sem graça de falar que não. Falei, vai começar quando? Ele, amanhã, domingo à noite começa. Falei, eu vou nesse negócio aí. E eu fui. Pensa assim, ó, em termos de homilética, de oratória. Pensa num sermão ruim. Pensa numa pessoa sem nenhuma oratória. Extremamente tímido. Ele segurava o microfone, olhava para baixo, não olhava para ninguém, ficava falando baixinho. Mas aquele homem tinha uma intimidade com Deus tão grande que mexeu comigo. Eu não sei explicar, a não ser que Deus começou a agir ali, sabe? Por exemplo, se a minha mãe tinha me entregado para Deus em oração aos 10 anos, aos meus 15 Deus falou, então agora eu vou começar a fazer acontecer. O plano que eu tenho para ele. E ele falou assim no final do culto de domingo, olha irmãos, é férias, é janeiro, ninguém está fazendo nada. Eu vou abrir a igreja aqui 7 horas da manhã para orar. Se vocês quiserem vir orar comigo, então eu vou abrir a igreja 7 da manhã, a gente ora junto, e à noite tem a semana de oração. Eu estava dormindo na casa de uma tia minha, falei assim para minha tia, me acorda amanhã cedo, eu quero ir para a igreja. Eu lembro até hoje, a minha tia falou, quê? Vai para a igreja 7 da manhã. Eu falei, moleque, se você me fizer acordar cedo, para não levantar da cama, eu falei, não tia, pode me chamar que eu vou. E eu fui mesmo. Quando eu cheguei um pouco atrasado, os irmãozinhos estavam fazendo pedido de oração. E eu cheguei quando a minha mãe estava fazendo pedido de oração. E minha mãe estava chorando, pedindo para que a igreja orasse por mim, porque eu estava rebelde, não queria saber da igreja e tal. E foi na hora que eu entrei. Eu entrei, sentei no último banco, era uma igrejinha pequena. Que baque, hein? Fiquei sentadinho e tal. Ela não me viu, ela estava assim nos bancos da frente. Ela fez o pedido de oração dela e sentou. Quando ela sentou, o irmão falou assim, mas alguém tem um pedido de oração? Quando eu vi, eu já estava em pé. Aí ele falou assim, Alan? Aí todo mundo olhou para trás. A igrejinha pequenininha, igreja de família, sabe? Todo mundo olhou para trás. Minhas tias, minha mãe. Aí eu falei assim, orem pela minha vida espiritual. E sentei. Aquela foi a primeira semana de oração que eu fui de verdade. E ali começou a minha conversão. Eu me lembro que na sexta-feira daquela semana, eu já dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, eu queria muito mudar, mas eu não sei nem por onde começar. E eu me lembro quando eu voltei para Uberlândia, eu estava na cidade da minha avó de férias, quando eu voltei para Uberlândia, que é a cidade ali da minha família, eu nunca mais perdi um culto e Deus começou a trabalhar. A diretora da escola sabatina era muito amiga da minha família, e eu uma vez conversando com um amigo meu, assim, aí eu falei assim, essa igreja nunca dá oportunidade para os jovens não faz nada, e ele contou para a mãe dele contou para a diretora da escola sabatina, e a diretora da escola sabatina ia almoçar na minha casa naquele sábado, falou, eu tenho que te puxar a orelha e tal. Eu falei, por quê? Não, você anda falando aí que a igreja não dá oportunidade. Então agora eu vou te dar oportunidade na escola sabatina. E aquela mulher me fez participar da escola sabatina do sábado seguinte até o final do ano. Todo sábado. Era na época que a escola sabatina tinha plataforma, não sei se vocês lembram. E o diretor, aquele que dirigia a escola sabatina, quem ia orar e quem ia passar o informativo. Era a plataforma. E eu ia assim, ou eu ia para passar o informativo, ou eu ia para orar. Isso todo sábado. O que deu? Eu comecei a amar, falar, a estar na igreja. Eu era muito tímido para falar, de repente na escola eu estava falando bem e comecei a sentir que Deus estava me dando o dom mesmo. E no final daquele ano, eu já tinha certeza que eu queria ser pastor. É sempre o dele, né? É sempre o meu. Acho que o problema está comigo. Acho que eu vou me retirar e deixar com vocês. E aí nós vemos, Alan, então, essa sua experiência. E nós vemos que nos dias atuais,
como nós falamos lá no início, os pastores eles sofrem pressão, não que antes não sofriam, mas hoje em dia nós temos tecnologia, temos muitas coisas que fazem com que o pastor acabe sofrendo ali uma pressão um pouco maior. E muitos pastores, eles inclusive cogitam largar o ministério, por diversos motivos, seja para dar uma atenção maior para a família, seja porque está muito pesado, o fardo está demais. Como que você avalia isso? Como você observa isso no nosso cotidiano? Olha, eu não vou colocar nada na boca dos meus colegas, mas eu duvido que 80% dos pastores já não tenham pensado em fazer outra coisa. E eu vou arriscar que talvez uns 20, 30 só não saem porque não conseguem se manter fora. Eu já pensei em sair já. Já tive esse meu momento também. A verdade é assim, comigo, quando eu pensei em sair, eu sempre fui muito evangelista. A paixão da minha vida não é ser pastor. A paixão da minha vida é pregar o evangelho. Como assim, pastor? Seja mais específico, Eu tenho plena consciência do meu chamado, como foi o meu chamado, como foi o preparo para o meu chamado. Foi ali no Cátulas, em Guarapari. Porque, voltando, eu me converti, quis ser pastor, fui para a Coportagem naquelas férias, e naquele ano a União estava fazendo um congresso aqui em Guarapari, para todos os coportores da União, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. E eu vim para cá, eu tinha 15 anos de idade. Pastor Bulhão estava pregando aqui. E eu me lembro que no sermão de terça-feira mexeu muito comigo, muito comigo. Eu fui para o quarto, não conseguia dormir, fui para o lado de fora, me ajoelhei. E eu me lembro de ficar até 4 horas da manhã em oração com Deus. Eu queria que Ele me desse uma resposta em relação ao meu chamado. E eu me apresentei para ele, o sermão do pastor Bulhão era assim: será que Deus conhece você e tal? Porque ele estava falando de intimidade. E eu levei aquilo de maneira concreta, me apresentei em oração, fiquei orando até umas 4 da manhã, me apresentei, contei tudo da minha vida. Falei assim: Deus, agora o Senhor me conhece. Agora eu quero que o Senhor me fale quais são os planos que o Senhor tem para mim. E eu queria literalmente que Jesus descesse e conversasse comigo. Tanto é que eu comecei a sentir o Espírito Santo me pressionando a ler a Bíblia. E eu brigava, falava: não quero ler a Bíblia, eu quero que o Senhor desça aqui e converse comigo. A gente vai conversar agora. Resumindo a história, depois de lutar e sentir que o Espírito Santo estava me impulsionando a ler a Bíblia, eu peguei a Bíblia, fui ler a Bíblia e me impactou um texto de Isaías que dizia assim: eu fiz Davi chefe e líder do meu povo, e por meio dele viram o meu poder. Agora eu, Senhor teu Deus, te chamo. Eu te enviarei a povos que você não conhece, eles virão, te ouvirão, porque eu, Senhor teu Deus, te dou poder e honra. Naquele momento eu entendi, Deus estava me chamando para ser pastor. Mas muito mais do que ser pastor, Deus estava me chamando para ser um pregador do evangelho. Tanto é que para mim, quando falava no texto, eu te enviarei a nações que você não conhece, eles virão, eles te ouvirão, que Deus tinha para mim alguma coisa muito missionária, evangelística. Tanto é que quando eu saí daquele congresso, tudo deu errado na Coportagem. Uma semana depois, eu era obreiro, evangelista, numa cidade sem presença da igreja adventista, e fui assim por 5 anos antes de ir para o teológico. Então, antes de ir para o teológico, eu me tornei um evangelista, comecei a fundar igrejas, comecei a ir para cidades sem presença da igreja adventista. Fui para o teológico. Quando eu fui no teológico, quando chegou no 3º ano, que é o estágio de evangelismo, eu vim fazer aqui na associação. Eu fui o campeão do NASP no ano de batismo e tal. No 4º ano, o NASP me mandou para a África, eu fui fazer evangelismo na África, e para mim eu sempre tive uma certeza em relação ao meu chamado. Deus estava me chamando para ser pastor, mas o meu ministério seria muito voltado na área evangelística. Deus me chamava para aquilo, eu me entendia que os dons que Deus tinha me dado era para aquilo, e era a paixão da minha vida, se tornou aquilo ali.
Quando eu pensei em sair do ministério, eu não pensei em viver outra coisa. Entendeu? Eu não pensei em viver outra coisa. Eu pensei em sair do ministério pago pela igreja. Mas eu tenho sempre muito Paulo como grande exemplo. Os discípulos, eles eram sustentados pelas ofertas das igrejas, principalmente de Jerusalém. Mas Paulo não aceitava ser mantido por aquelas ofertas, e ele fazia tendas e se mantinha com as tendas, e isso dava para ele liberdade para rodar o globo, o mundo ali conhecido daqueles dias, pregando o evangelho. Quando eu pensei em sair por 2 motivos: ficar mais perto da minha família, ter mais liberdade para ver os meus pais quando eu quisesse ver os meus pais. Por exemplo, é aniversário do meu pai. Poxa, eu vou me planejar para estar com meu pai no aniversário do meu pai. Aí é dia das mães, eu vou me programar para estar com a minha mãe no dia das mães. Aí eu queria muito que os meus filhos crescessem perto dos avós, perto dos primos. Mas eu também queria ter liberdade para ir aonde eu achava que era necessário ir. Então, por exemplo, eu queria muito ir para a África de novo, sabe? Eu queria muito ir para o Uruguai, aqui perto, que é o país mais desafiador aqui na América do Sul. Eu queria viver essas experiências por saber que esse é o meu chamado. Então, eu vivi essa luta durante 2 anos, pensando seriamente em deixar o ministério pago, não o ministério mesmo, né? Não o ministério mesmo. Mas viver o ministério de maneira voluntária, mas vivê-lo intensamente do mesmo jeito. Isso foi para mim. Tem colegas que pensam em sair para sair mesmo, e sair para fazer outra coisa. Isso nunca passou pela minha cabeça. Sair para fazer outra coisa, ser outra coisa, isso nunca passou pela minha cabeça. O meu negócio era ter essa liberdade. Poxa, vamos para a África, vamos passar 3 meses lá fundando igreja lá. Isso mexe comigo, fico todo arrepiado, falo, bora, entendeu? Ter essa liberdade, ser um evangelista voluntário, entendeu? E quais são os desafios, já que você tocou nessa questão de evangelismo na África, falou do Uruguai, quais são os maiores desafios que são encontrados nesses campos? Porque nós vemos que muitas vezes na África tem aquela grande questão da precariedade ali das pessoas, né? E quais são a fome, ali total a precariedade, né? Quais são os desafios encontrados por um pastor nesses campos? Não só o pastor, né? O evangelista também. Vou falar por alto assim do que eu sei, né? Do que eu conheço. A África, eu já fui lá. A África, ela tem o desafio econômico, pobreza muito grande, escassez, né? De alimento e tal, de recursos, mas também de religião. O diabo escraviza muito com muitas religiões que pregam o oposto e pregam de maneira muito aberta, sabe? O oposto do que é o bom, né? Do que é o lado de Deus. No Uruguai, o desafio lá é um outro desafio. Aí é o desafio do secularismo. O secularismo é muito grande. Então são pessoas que não acreditam mais na existência de Deus, pessoas que não sentem nenhuma necessidade de pertencer a uma religião, que é o desafio da Europa, que é o desafio hoje dos Estados Unidos, de países de primeiro mundo onde o secularismo é muito grande. Filosofias humanistas entraram muito pesado na cabeça dos jovens nas faculdades. Então você vai para pregar para pessoas que não querem te ouvir. Na África, eles têm as necessidades econômicas, até religiosas, mas eles são religiosos. Então quando você vai para pregar, ele quer te ouvir. No Uruguai, que é o nosso vizinho aqui, né? Secularismo. Lá você vai pregar para quem não quer te ouvir. Aí o desafio é até maior. Eu me sinto muito chamado para evangelizar esse público, sabe assim?
É a ideia, né, de eu não preciso de nenhuma religião para ser salvo, então para que eu vou ouvir ele se eu já tenho direto com Deus? A ideia é mais ou menos essa, né? E aí, você falou dessa dificuldade de pregar, e como é que chega para uma pessoa dessa? Base, como é que fica? Como é que chega? Como é que eu apresento Deus para uma pessoa que não quer ouvir Deus? O erro da igreja é achar que um anzol pesca todo tipo de peixe do mar ou do rio. Não é assim, né? Você tem anzol e vara para um determinado tipo de peixe que você quer pegar. Usando essa linguagem de pesca, porque Jesus falou para os discípulos, né? Hoje vocês são pescadores de peixes, mas agora vocês se tornarão pescadores de homens. Estratégias diferentes para públicos diferentes. Então, por exemplo, em lugares onde o secularismo reina, Europa é o berço disso daí. A igreja na Europa está morrendo. É relacionamento, é testemunho pessoal. É eu me tornar amigo de alguém sem nenhuma intenção aparente, mas eu sei que a minha amizade é intencional. Eu quero salvar aquele meu amigo, mas eu não demonstro com proselitismo, né? Como dizem por aí. Eu não venho aqui e fico tentando convencê-lo. Você está errado, estuda a Bíblia comigo. Eu conheço a verdade, até porque o conceito de verdade dele não é o nosso. Nosso conceito de verdade é verdade absoluta. Para ele, a verdade é relativa. Você tem sua verdade, você tem a sua, eu tenho a minha. Então, primeiro você constrói uma amizade sólida e dentro dessa amizade, o teu testemunho tem que gritar. Ao ponto dele falar assim, cara, eu preciso conhecer um pouco mais. Porque você é muito diferente. Por que que você é diferente? Por que que você é assim? Aí ele começa a te dar abertura de você começar a então falar por que que você é diferente. Então é uma abordagem a médio e longo prazo, sabe? Eu tive aula com o pastor Bernhard Wolter. Ele foi pastor na Alemanha por 2 anos, se eu não me engano, 2 anos e pouco. E ele falava que para converter alguém lá era 2 anos para cima. Primeiro você se relaciona, um relacionamento desinteressado, entendeu? Até que desperte essa pessoa. Então assim, então eu vou virar amigo de todo mundo. Não, é intencional. O meu testemunho tem que gritar. O meu testemunho tem que incomodar a pessoa ao ponto dela chegar em mim e falar, por que que você é tão diferente? É a ideia de ser a Bíblia para a pessoa, né? A pessoa olhar para você, eu estou vendo a Bíblia, eu estou vendo Jesus. É isso aí, entendeu? O discurso muda, exemplo, na hora de um apelo, na hora de uma pregação, na hora de falar para determinados assuntos sobre Deus. Eu vou ser bem sincero, essa é minha cabeça de brasileiro. Talvez alguém da Europa vai falar assim, nossa, o cara tá falando bobeira, não entende nada. Para mim, a igreja perde quando a igreja se acovarda. Nós temos que pregar. E nós temos que apelar ao coração das pessoas. Nós não temos que ter medo de fazer apelo. Hoje, infelizmente, a igreja adventista na Europa não aceita mais apelo. Você não pode fazer apelo nas nossas igrejas, porque é proselitismo. Você não pode obrigar alguém a crer no que você crê. Se eu não posso obrigar alguém a crer no que eu creio, então eu não posso fazer apelos, eu não posso apelar ao coração. Então, por exemplo, uma das dificuldades que muitas igrejas lá, não as hispanas, não as igrejas de falas portuguesas, aí pega da nossa cultura, mas igreja lá, da língua deles lá, quando você vai pregar, eles falam assim, não fale sobre a volta de Jesus, não faça apelos, respeite a opinião das pessoas, não tente impor sobre ela, entendeu? Isso dentro da igreja, é por isso que a igreja está morrendo, entendeu? Então, acho que quando a igreja se acovarda, a igreja começa a perder a guerra. Eu acho que em tempo e fora de tempo, Jesus tem que ser pregado, o apelo tem que ser feito, porque é assim que pessoas são salvas. E pastor, nós já vamos caminhando para o nosso final.
Nós vemos hoje sobre a qualidade e a quantidade. Muitas vezes nós vemos assim, igrejas cheias com quantidade, mas com pouca qualidade. Como que você vê hoje essa questão de ter metas a serem batidas e muitas vezes, não vamos assim colocar que todos fazem isso, mas às vezes o pastor, por não conseguir bater aquela meta, acaba uma pessoa que se interessou bastante, vai ali e batiza aquela pessoa para poder alcançar a sua meta. O que você vê hoje? Você acha mais importante ter a qualidade do membro ou a quantidade de membros? Venha como está, depois você muda. Posso ser bem sério contigo? Não vai se ofender comigo, não? Jamais. Para mim, a pergunta não faz sentido. Porque as duas coisas são boas. Quando eu faço uma opção por uma, eu não estou abrindo mão da outra. Tem gente que fala assim, aqui na minha igreja a gente batiza pouco, mas batiza com qualidade. Fulano que está batizando muito, mas sem qualidade. Essas duas coisas não são inimigas umas das outras. Vou falar de mim. Eu sempre fui apaixonado por batizar pessoas. Você está falando de metas? Todo pastor tem um alvo de batismo. Isso não é novidade para ninguém. Eu nunca, no meu ministério, fiquei dentro do alvo que a igreja me dava, porque para mim era sempre muito pouco. Eu era pastor de Guarapari. Quantas pessoas eu queria salvar em Guarapari? Todo mundo. A minha pergunta era assim, quantos moradores tem nessa cidade? Eu quero salvar todo mundo. E se eu puder salvar todo mundo em um ano, eu quero salvar todo mundo em um ano. Porque eu tenho pressa. Jesus tem que voltar. Eu tenho pressa. E quando eu abro a Bíblia, eu vejo o Pentecoste, o Espírito Santo descendo, e Pedro convertendo pessoas com um sermão, 3.000, 5.000, a igreja crescendo. Eu não tenho problemas em relação a isso. Não tenho. Eu acho que nós temos o melhor método de evangelismo do mundo evangélico, que é estudo bíblico. Existem pessoas que não batizam tão rápido quanto a gente, mas eles não têm um processo de estudar a Bíblia como nós temos. O camarada vai assistindo os cultos, ele ouve o culto por um ano, ouve o culto por 2 anos, aí batiza. Vai se alimentando aleatoriamente. Aí batiza. A gente não. A gente dá estudo bíblico. Vem cá, amigo. Eu preciso que você conheça a verdade. E a gente estuda a Bíblia com essas pessoas. Para mim, o erro é batizar sem estudar a Bíblia. Esse para mim é o erro. Agora, eu vim de série de conferência. A minha família foi batizada numa série de conferências. O pastor foi lá, fez uma série de conferências de 30 noites. Ele pregou 30 noites. E em um mês o meu avô estava batizado. Só que o meu avô era católico roxo. O meu avô acordava os meus tios 5 da manhã para rezar, todo dia. Católico roxo. Com 30 dias, meu avô estava batizado. Mas foi uma série de conferências. Meu avô, ele recebeu 30 estudos bíblicos todas as noites. Recebeu o apelo, foi batizado. Quem foi meu avô? O maior adventista que eu já conheci. E pelo homem que o meu avô foi, meu avô teve 23 filhos, com a minha avó 17 filhos. Então, com a minha avó, eu acho que 95% das minhas tias hoje são adventistas, 95% dos meus primos são adventistas, tem 2 pastores na família, eu tenho um primo que é pastor da igreja, porque um católico roxo com 30 dias estava batizado. Mas ele não foi batizado antes de receber o estudo bíblico. Entendeu? Então, para mim, a gente tem que querer batizar todo mundo. A igreja de Jacarandá tem que sair fazer um censo aqui e falar, tem quantas pessoas nesse bairro aqui? Tem 2.000 pessoas nesse bairro. Então, nosso sonho é batizar 2.000 pessoas, que a gente quer salvar todo mundo. Mas nós vamos fazer estudando a Bíblia com elas. Então, é assim que eu penso. Entendeu? Eu acho que tem muito pastor batizando muito, negligenciando o estudo bíblico. Aí ele está batizando mal.
E eu sou contra isso. Hoje eu sou um evangelista. Eu sou contra evangelismo de açougueiro. Entendeu? Porque isso, a pessoa vai sair da igreja. E você vai queimar cartucho. Para trazê-la depois vai ser muito mais difícil. Mas eu discordo do pastor que não está preocupado em salvar e coloca a qualidade como desculpa. Ah, batizamos só 5 esse ano, mas todo mundo está dentro da igreja. Ah, beleza, eu batizei 100 e tem 70. Tem 70 na igreja. Aumenta a margem de lucro aí. A matemática de Jesus foi de quantos? Todos. A cada 4, só fica 1. Essa é a matemática de Jesus. Vai lá nos evangelhos, Jesus falou, ó, o reino de Deus é isso aqui. Eu estou lançando sementes. Aí ele lança 4. Quantas vinga? Aí no final das contas ele pagou o preço de Então todos, assim, ó, né? o caminho largo é maior mesmo. A gente não tem que ter problema com a saída da igreja. A igreja é um organismo vivo, vai ter sempre gente saindo da igreja e gente entrando dentro da igreja. A gente tem que ter maturidade para entender isso. Não é todo mundo que batiza que vai ficar aqui para sempre. A gente só tem que ter a maturidade e compromisso com o discipulado dessa pessoa. Nós estudamos a Bíblia com ela, nós acompanhamos essa pessoa. Existe isso dentro da nossa igreja? Existe. A pessoa saiu, vai sair, entendeu? Mas nós estamos ensinando a Bíblia, nós estamos acompanhando, nós estamos discipulando, nós estamos trabalhando para que ela se desenvolva. Por exemplo, aqui é uma igreja que eu vejo, a pessoa chega aqui, daqui a pouquinho ela tá na equipe de Jós, ela está cantando, ela está participando, é a igreja envolvendo essa pessoa para que ela desenvolva os dons dela, para que ela cresça dentro da igreja. A igreja está fazendo isso? Beleza. Quantas pessoas eu quero salvar? Eu quero salvar todo mundo. Isso era o que me queria, é o que me fazia pensar em sair do ministério. Porque para mim a gente tem que salvar o Brasil e batizar todo mundo. Eu queria fechar, pelo menos assim, a minha parte aqui. É questão da eficácia. Você disse que você é evangelista, que o seu chamado foi para isso, você sente, arde isso no seu coração. Eu queria entender assim, o que é eficaz para você, para que aquela pessoa aceite a Cristo? O que é eficaz para você na hora de você pregar o evangelho? O que é eficaz quando você vai levar a mensagem para alguém? O que você busca naquela pessoa para poder falar assim, agora eu batizei mais um, consegui mais um para Jesus, Deus fez a obra para essa pessoa. O que é eficaz, Alan? Eu estou entendendo que é o momento da conversão, né? Que você vê que funcionou, né? Você fala assim, não, isso é eficaz, isso vale a pena, essa parte, isso aqui funciona. Eu amo estudar a Bíblia com pessoas. Isso salvou a minha vida. Foi quando alguém abriu a Bíblia para falar de Jesus para mim que mudou a minha vida. Então hoje eu amo abrir a Bíblia para falar de Jesus para as pessoas. E assim, só quem dá estudo bíblico sabe. Quando você começa a dar estudo bíblico, aí vamos lá nos nossos, né? Você pega alguém que nunca estudou a Bíblia, você vai estudar o que é a Bíblia, você vai falar sobre a criação, origem do mal, arrependimento, volta de Jesus. Você começa a estudar a Bíblia com a pessoa. E você começa a ver na vida daquela família a mudança do Espírito Santo. A família começa a testemunhar para você. Nossa, tá tão bom estudar a Bíblia com você, porque a gente está sentindo mudança na nossa família. Aí a esposa fala assim, nossa, meu marido mudou comigo, depois que a gente começou a estudar a Bíblia. Aí o filho fala assim, nossa, meu pai mudou, minha mãe mudou. Essa transformação que só o Evangelho proporciona na vida da pessoa, que é, para mim, o maior presente que Deus nos deu nessa terra. Você vê alguém dentro de um tanque batismal, negando tudo, porque se você estudou a Bíblia com ele está aqui negando tudo. Ele está negando emprego no sábado, nem que ele tenha que passar por dificuldades. Ele está negando cigarro, álcool, festa. Ele está negando tudo. Se você estudou a Bíblia com ele está aqui negando tudo. E aquilo ali para mim é muito especial. Eu levo muito a sério um batismo.
Sabe, quando você vê aquela pessoa descendo as águas, você fala assim, poxa vida. Agora, quando eu me realizo, quando eu vejo aquela pessoa que foi batizada, começando a desenvolver os seus dons dentro da igreja, aí para mim, legado, aí né? é a virada. Aí é a virada. Sabe, quando eu vejo ela que nem que seja em pequenas coisas, mas envolvida com as coisas da igreja, envolvida com a salvação de pessoas. Aí você fala assim... Eu vou pegar o exemplo, eu sou professor, eu chego lá na escola, eu apresento o meu conteúdo, eu passo para eles e a minha motivação é aquilo que você está falando. Quando eu vejo que o aluno entendeu a matéria e ele começa a estar discutindo, às vezes eu passo no recreio e tá os moleques lá falando lá sobre isso aí, eu acho que de fato é a maior recompensa tanto para nós, professores, como para vocês também, pastores. Eu acho que a ideia é justamente essa, é transmitir o legado, o que a sementinha que nós jogamos lá, ela germinou e quais são os frutos que eles estão... É fazer discípulo. Então, por exemplo, os distritos que eu passei, teve muita gente que eu deixei como ancião da igreja, gente que eu batizei. Isso para mim era uma satisfação, e não foi uma nem duas vezes. Que eu cheguei, eu batizei a pessoa, acompanhei, fui pastor dela, ajudei ela começou a trabalhar na igreja, se desenvolveu rápido, de repente era líder da igreja. Poxa, é imaturo, pastor. Mas eu estou falando isso em contexto de igrejas pequenas, sabe? Ele era líder nato, estava ali, e é líder até hoje. Você vai lá, é ancião da igreja até hoje. Você fala assim, poxa vida, aí você chega lá, o cara te abraça, fala, esse aqui é o meu pastor. Esse aqui que estudou a Bíblia comigo, esse aqui que me batizou, sabe, toda a igreja, porque esse homem foi lá na minha casa e pregou o evangelho para mim. Isso não tem preço. Eu acredito que, é igual o Bruno falou, nós somos professores, né? Eu, esse ano, saí de um contexto totalmente diferente do meu, que estava acostumado com o conforto do meu lar, trabalhar dentro aqui da minha região. E eu fui trabalhar numa cidade bem longe. E ao final do ano, eu trabalhei com educação infantil, e recebi a mensagem de uma mãe falando assim, olha, você fez toda a diferença na vida do meu filho, ele mudou, ele ficou mais respeitoso em casa. Isso pra gente é gratificante. É melhor do que você chegar no final do ano e ganhar um presente daquela mãe e falar assim, olha, eu vim trazer um presente para você. Eu acho que pro pastor é a mesma coisa, como você falou agora. Um ancião que você deixou lá e falar, esse é o meu pastor. Foi ele quem me evangelizou. E para mim, assim, o que é ser igreja? Ser igreja é ser um instrumento de salvação de pessoas. Isso é ser igreja. Jesus deixa isso bem claro. Eu estou chamando vocês para fazerem discípulos, para vocês multiplicarem isso daqui. Vocês ganharam um presente, mas eu quero que vocês dividam com o maior número possível de pessoas. Uma igreja, ela pode ser tudo. Ela é linda na estrutura, na doxologia, no culto, em tudo. Mas se aquela igreja não está salvando ninguém, ela está morta. Ela está morta. Porque assim, tudo que tem vida cresce e multiplica. Você não precisa falar para um pé de goiaba da goiaba, e nem para um pé de manga da manga. Se o pé está vivo, ele vai produzir frutos. Você não precisa falar para a manga, você tem que dar manga, você tem que dar manga. Ela está viva, o pé está vivo, ele vai dar manga. Quando é que ele não vai dar manga mais? Quando o pé morrer. E a gente entende que existe um propósito na vida de cada um. Se a gente está vivo, se esse propósito está ativo, tem que dar fruto. Eu estou vivo espiritualmente? Como é que eu sei? Eu tenho dado frutos. E o fruto bíblico é muito específico. Manga gera outra manga. Cristão gera outro cristão. Esse é o fruto. Não, eu estou vivo, eu tô cantando na igreja. Não, isso não tem nada a ver. Você está vivo se você está produzindo uma outra ovelhinha. Você pegou um ponto interessante. A manga produz manga e ela vai produzir outra manga. Talvez o seu dom de cantar vai atingir pessoas naquele ramo da música. Você precisa utilizar os seus dons para gerar outras pessoas e salvação para aquela pessoa. Talvez o pé de abacaxi vai plantar e vai gerar outro abacaxi para poder produzir e atingir a pessoa da oratória, da pregação. Eu acho que... Mas também não é isso. Não é? Não é isso. Ixi, aí agora. Manga produz manga. Ovelha produz ovelha.
Independente. Independente se você é uma ovelha que canta, se você é uma ovelha que prega, se você é uma ovelha que visita, se você é uma ovelha... E os talentos? Ovelha produz ovelha. O Bruno precisa produzir uma outra ovelha. Independente de quê? Então, quem é que você levou aos pés de Cristo? Quem é que desceu as águas batismais por influência e trabalho do Bruno? Isso é produzir fruto. Entendeu? Alan, nós gostaríamos de te agradecer. Tomamos bastante tempo aqui, já delongamos bastante, mas para deixar com gostinho de quero mais, para uma próxima oportunidade estarmos gravando novamente. Muito obrigado por aceitar ser o primeiro convidado do nosso podcast. A cobaia. E gostaria que você deixasse uma frase, uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão ali, nossos telespectadores. Amem Jesus Cristo com todas as forças. Amem Jesus Cristo de verdade. Posso olhar aqui para o celular aqui, né? Amem Jesus Cristo com todas as forças. Se você amar Jesus Cristo de verdade, se você procurar manter um relacionamento com Ele de verdade, Ele vai conduzir você para o que Ele deseja. Você vai produzir frutos. Nada será forçado. É automático. É o que eu falei, da manga que produz manga, né? Então ame Jesus. Jesus é o centro de tudo. Nós não somos adventistas por causa da placa da igreja. A gente é adventista porque entende que essa igreja é a igreja que prega de verdade aquilo que Jesus pregou, porque Ele é o centro. Então amem Jesus Cristo. Se vocês amarem Jesus Cristo de todo o coração, vocês vão ver que todos os outros problemas secundários começam a ser resolvidos ou tomam uma outra direção a partir do momento que Jesus se torna o centro. Essa é a minha luta. Eu sou pastor. Eu lido com coisas sagradas todos os dias. Então, qual é a minha maior tentação? É olhar para o sagrado como uma coisa comum. Porque eu lido com aquilo todo dia. E de se tornar comum para mim. Não, tem que continuar sendo sagrado. Não no sentido sagrado religioso, mas nunca pode perder para mim a importância. Entendeu? E essa luta é com Cristo. Cristo precisa continuar sendo o centro do meu ministério. Eu não posso ser adventista por causa do salário. Eu não posso batizar porque o presidente da associação está me pedindo. Por isso que para mim nunca foi suficiente. Porque se a associação falasse assim para mim, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei em Guarapari, eu cheguei no meio do ano. O distrito tinha batizado 20 pessoas. E o alvo do distrito era 60. Eu poderia ter feito assim, como um bom funcionário da igreja. Falta 40, vou batizar 40 e cumpri meu alvo no ano. Em 6 meses eu batizei 110 pessoas. Porque não era a igreja, não era o que a igreja estava me pedindo. É porque quando eu dobro o meu joelho no chão e eu vou conversar com o meu Jesus fala, Alan, tem muita gente que eu amo que não me conhece. Fala de mim para as pessoas, e eu vou falar. Muito obrigado, Alan. Bruno, obrigado por ter participado com a gente. Bruno vai ser um dos nossos apresentadores aqui, vai estar participando. Você que nos acompanhou aí no conforto do seu lar, muito obrigado por nos aceitar em sua casa. Acompanhe nossas redes sociais, as nossas mídias estarão aqui na descrição e acompanhe os nossos próximos programas. Um forte abraço a cada um de vocês. Tá bom.